a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy when you hold me. I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt energy accelerate. I saw the light inside shine. Annyeong! Pra você que não me conhece, meu nome é Marcele e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 10 sintomas que eu senti durante meus 9 meses de gestação. Hoje eu tô com 38 semanas e falta pouco. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Então, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você ou está grávida ou você é um papai que está se preparando para o seu futuro bebezinho, ou simplesmente porque você gosta de assistir os meus vídeos. Muito obrigada, me dá um abraço. Oh, não pode dar abraço por causa desse vírus bomba, então vou mandar um beijo para vocês. Durante a minha gravidez eu fui escrevendo num caderninho tudo que eu fui sentindo durante todos esses 9 meses. 8 meses e pouquinho, 9 meses, não sei. Aí o que eu vou falando vai ser de acordo com o caminhar dos meses. Aí tem coisa que no início da gestação eu tô sentindo agora, aí tem coisas que eu senti agora e não sentia antes. Vocês entenderam, né? Então vamos lá. Bora pro vídeo. O primeiro sintoma que provavelmente 90% das mulheres sentem no início, que é assim que você descobre a gravidez, passam algumas semanas, você começa a sentir enjoo. Ai, meu Deus do céu, nossa, eu nunca senti tanto enjoo na minha vida. Os enjoos eu senti durante os 3 primeiros meses, entrando no 4º mês, até a metade assim do 4º mês, mais ou menos. Nossa senhora, era enjoo o tempo inteiro. Todo dia eu ia no banheiro, botava tudo pra fora. Nossa, era horrível. Muito ruim, muito ruim. Mas depois, assim, na metade do 4º mês, passou. Não me lembro de ter sentido, assim, de vez em quando você sente, assim, mas bem de leve. Mas os 3 meses, não, 4 meses, 3 meses e meio, né? Foram bem difíceis. Sintoma número 2. Sono. Nossa, tive muito sono, muito sono. Mas também foram durante os 4 primeiros meses. Aí depois eu não sentia mais tanto. Agora, assim, eu sinto sono mais depois que a gente come. Quando a gente janta, alguma coisa assim. Depois do almoço. Aí eu sinto um soninho assim, que vai fechando o olho, aí eu tenho que dormir pelo menos meia hora, 1 horinha. Mas no início era umas 5 horas, 6 horas direto, assim, que eu dormia. 3. Azia. Ah, esse é punk. Ai, azia, sentia muita azia, nossa. Queimava tudo e que eu lembro que eu deitava. Ai, era horrível. Ai, muito ruim. Também durante os 4 primeiros meses. Agora, mais pro final, eu voltei a sentir, mas bem de leve, só quando eu vou dormir. Mas assim, não dormir, por exemplo, no almoço, depois eu dou um cochilo, à noite, quando vai dormir mesmo, pro outro dia. Aí você deita, aí você começa a sentir. Ai, uma dica, não sei. Pode ser que sirva pra você também. Eu passei essa dica pra uma amiga, deu certo.
eu tô tomando, quando eu começo a sentir azia, eu tomo metade de um copo de leite, aí passa. Aí eu durmo tranquilo. Mas com essa minha amiga, leite normal não deu certo, leite de vaca, né? Ela tá tomando leite de amêndoas. Que ela falou que leite como leite de vaca tava fazendo ela botar o estômago pra fora. Aí ela falou que começou a tomar leite de amêndoas e deu certo pra ela. Então, você pode tentar com outro tipo de leite. Não sei. Ou pode ser que não sirva pra você. Mas, pô, tente. Quarto sintoma. Vontade de não fazer nada. Nada, absolutamente nada. Acho que foi por isso que a gente deu uma sumida em dezembro, mais ou menos, até fevereiro, março, alguma coisa assim. Acho que eu sumi aí uns 3, 4 meses, porque, nossa, tinha vontade de fazer nada. Só a gente morava na outra casa ainda, no apartamento. Aí tinha que subir a escada e pra onde ficava a cama, né? Eu lembro que eu deitava ali e morria. Morria na cama. Ai. Nossa, não tinha vontade de fazer nada. Era muito, muito ruim. Nada. Pra vocês terem noção, esses 4 sintomas que eu senti embolou tudo. Eu passei o Natal e o Ano Novo morrendo na cama, deitada. que era muito ruim. Era azia, era enjoo, era sono, era cansaço, era tudo aí. Virou essa bola de neve aí. Eu sei que eu passei o Natal e o Ano Novo dormindo, porque eu não tava aguentando. Mas depois passa. Quinto sintoma. Depois de ter passado todos esses 4 sintomas, começou a melhorar, mas tem um porém. O quinto sintoma, nossa senhora, esse também foi punk. Dor no estômago de fome. Nossa, eu comecei a sentir muita fome. Do 4º mês pra frente, nossa. Acho que o que? Acho que o 3º mês. Até o 5º mês, eu acho, mais ou menos. Ou metade do 4º mês, não lembro. Eu sentia muita fome. Muita fome. De você chorar de fome. Eu lembro que eu não conseguia me mexer de tanta fome que eu tava sentindo. Eu tinha que esperar meu marido chegar pra ele me dar alguma coisa pra comer, porque, nossa, era muito ruim. Eu não me mexia de tanta dor que eu sentia. Eu chorava de soluçar mesmo. Chorava de tanta dor no estômago, de fome. Eu tinha que comer botar alguma coisa na boca, porque senão, nossa, eu morria. Eu lembro que de madrugada eu levantava 3, 4 horas da manhã com fome. Aí eu tinha que descer pra poder comer alguma coisa, senão o estômago apertava de dor mesmo, nossa, eu não gosto nem de lembrar, que era horrível. O 6º sintoma, esse sintoma é engraçado. Muitas mulheres dizem que fica enjoada da cara do marido, mas eu não fiquei, mas tem um porém. Durante uma semana da minha gravidez, eu comecei a sentir um cheiro de frango. Um cheiro de frango no Yuno. Nossa, eu lembro que ele chegava perto assim, já... que cheiro horrível. Um cheiro de frango na boca dele. Eu perguntava, você comeu frango? Ele, não comi não. Eu falei, nossa, mas não é frango frito, frango assado, é frango cru. Ai, que horrível. Mas graças a Deus foi durante uma semana, porque senão tava no sal. Aí foi só essa semana e depois passou e tá tudo certo. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. 7º sintoma. É uma coisa horrorosa. Começou a arrotar. que coisa chata.
Toda hora você queria arrotar, era coisa muito chata, muito chata. Ai, você comia alguma coisa, você queria arrotar, você bebia alguma coisa, queria arrotar, você não fazia nada, você queria arrotar, coisa chata, mas depois passou. Agora eu não tenho mais essa vontade não, ainda bem. Oitavo sintoma, soluço. O soluço começou no sétimo, a partir do sétimo. Acho que a partir do sétimo mês eu comecei a soluçar muito. E tá até agora, de vez em quando eu dou umas soluçadas, mas deu uma diminuída. Mas eu lembro que eu soluçava também o tempo inteiro. Era muito chato. Muito chato. Tudo é chato, né? Já percebeu, mas gravidez é assim mesmo. Pode ser que alguns desses sintomas você nunca teve, ou pode ser que você possa ter, mas já vai se prevenindo aí. Nono sintoma. Xixi. Ou coisa chata. A partir do sétimo até agora só vai aumentando a quantidade de vezes que você vai no banheiro. É muito chato. Às vezes você vai no banheiro só pra fazer um pinguinho de xixi. Aí quando você volta, você senta, aí você já tá com vontade de novo. Olha só que coisa chata. Mas depois, a partir do sétimo, você vai indo assim, devagarzinho, de boa. Tá ainda normal, mas o oitavo é quando você vai entrando no nono. Nossa senhora, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro indo no banheiro. Você vai no banheiro, passa 2 minutos, você vai no banheiro de novo. É muito chato, porque acho que o bebê vai crescendo, aí sua bexiga vai ficando pequenininha, o espaço, não sei. Aí você vai querer ir no banheiro o tempo inteiro, é muito chato. E por último, o 10º sintoma, que eu deixei esse por último, porque acho que é o sintoma que todo mundo, acho que não tem como, acho que 100% das mulheres sentem. Eu deixei por último porque é o que você sente durante a sua gravidez inteira, que é o medo de perder. Medo de perder o bebê. Eu lembro que desde o primeiro mês até agora, se saiu algum líquidozinho, algum corrimento, qualquer coisa, eu lembro que eu já olhava assim na calcinha pra ver se era alguma coisa. Ai, é muito ruim. Quando você dorme, você fica com receio de deitar de um lado ou de outro, porque você, ai meu Deus, será que tá amassando aqui o bebê? Será que tá tudo bem? Às vezes eu deitava de um lado, aí mexia muito assim, eu falei, ai meu Deus, será que eu tô amassando esse menino? Aí virava, aí mexia mais, aí virava pro outro, aí você sei que você fica virando a noite inteira. Agora a barriga tá maior, eu já quase não tô conseguindo dormir rápido. O cara acabou de deixar alguma encomenda aqui na porta. Ele nem bateu nem nada, né? Que vocês não viram nada, né? Eu só vi ele botando alguma coisa no chão. Porque como tá esse vírus bomba, aí eles não têm o contato com a gente, né? Só põe na porta ali. E às vezes eles batem, mas acho que como ele ouviu o que eu tava falando, ele não bateu não. Ele só botou ali e eu ouvi, eu parei de falar. Então, como eu tava falando, eu demoro pra dormir. Mas agora eu tô demorando bem mais pra dormir, porque como a barriga tá maior, você não acha uma posição e tá muito pesado. Então aí você vira de um lado, aí começa a doer a sua perna. Pelo menos a minha perna dói demais quando eu tô muito numa posição. Aí você vira pro outro, aí pra virar pro outro lado, meu Deus do céu. Quando você fica de barriga pra cima pra poder virar pro outro lado, dói demais, porque a barriga tá muito pesada. Aí você tem que fazer um esforço pra virar. Às vezes eu vou virar, eu tenho que pegar no Yuno pra poder fazer força pra virar pro outro lado, porque senão eu não consigo virar, que tá muito pesado.
Ai, mas tá quase acabando. Acho que mais uma semana, 2 semanas, não sei. Pode ser que o bebezinho esteja a caminho. Meu Deus, não saiu. Vamos ver até quantas semanas eu vou chegar. Mas creio que até semana que vem ele já estará aqui conosco. E até agora eu não escolhi o nome, acredita? Mas eu já tenho um nome em mente. Tenho 2 nomes em mente, mas vamos ver. Depois eu falo pra vocês qual é o nome. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Curta, compartilhe. Eu vou fazer o próximo vídeo, eu vou fazer sobre as mudanças que eu vi no meu corpo durante esses 9 meses. Aí depois eu passo pra vocês. Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Shine bright like a diamond.